9 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a extensão aproximada do deserto do Saara. Um gigante geológico comparável ao território dos Estados Unidos que consome o calor de forma implacável. Por que métodos manuais rudimentares estão superando tecnologias de bilhões de dólares no combate à desertificação? Aparentemente, a tecnologia de ponta deveria resolver a degradação do solo com facilidade, mas na prática, as soluções mecânicas falharam, onde a geometria simples de covas em forma de meia-lua começou a prosperar. O solo endurecido impede a absorção hídrica, tornando buracos estratégicos a única arma eficaz nessa guerra silenciosa pela sobrevivência climática. A região do Sahel funciona como o principal campo de combate, formando um cinturão semiárido que se estende por mais de 20 países no continente africano. Centenas de milhões de pessoas habitam essa zona de transição, onde a existência depende da integridade de uma camada superficial de terra cada vez mais escassa. Pode-se notar como a paisagem se transforma em uma extensão de terra batida sob a pressão atmosférica constante. Mas isso é apenas o começo. O paradoxo desta região reside na violência das precipitações sazonais que atingem o território todos os anos. O céu libera tempestades curtas com uma força mecânica capaz de fragmentar rochas superficiais, despejando milhares de litros de água em poucos minutos. Vê-se como o líquido atinge o chão com um impacto brutal, mas o solo se comporta como um escudo impenetrável. A água corre desenfreada pela topografia, criando inundações relâmpago que carregam os nutrientes essenciais. Depois, fica mais complexo. Décadas de estresse hídrico e degradação transformaram a superfície em uma armadura sólida, com densidade comparável à do asfalto das rodovias. À primeira vista, o Sol parece ser o maior adversário, mas na prática, a crosta endurecida é o verdadeiro inimigo que impede a infiltração. Sem a capacidade de absorver a umidade, o ciclo natural se quebra de forma viciosa e destrutiva. O equipamento de medição indica que a desertificação é, fundamentalmente, o colapso da engenharia física do terreno. E isso ainda não é o limite. Campanhas internacionais investiram bilhões de dólares ao longo de décadas para tentar conter o avanço das areias com florestas artificiais. Bilhões de rebentos de árvores foram inseridos no solo seco na tentativa de erguer uma barreira biológica permanente. O equipamento de plantio operava em larga escala, mas a natureza não perdoou a falta de compreensão técnica sobre o hardware do ecossistema. As taxas de mortalidade das mudas atingiram níveis catastróficos de 80% a 90% em poucas temporadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Plantar árvores em uma terra que perdeu a porosidade funcional é um esforço mecânico nulo, semelhante a tentar encher um reservatório completamente perfurado. Não importa o volume de recursos financeiros ou a quantidade de mudas instaladas, o resultado final converge invariavelmente para o vazio. A falha técnica foi tentar instalar o software da vida vegetal em um hardware físico que já estava danificado e incapaz de sustentar processos biológicos básicos. Tudo só se complica. Foi necessário abandonar a dependência de tecnologias complexas para retornar aos princípios da física clássica e da geometria aplicada. A solução para a Grande Muralha Verde da África surgiu de uma mudança radical na estratégia de execução do projeto. Em vez de focar exclusivamente no crescimento forçado de biomassa, o planejamento passou a priorizar a reestruturação da superfície. Pode-se notar como a geometria das covas altera o fluxo da água, permitindo que o metal das ferramentas manuais prepare o caminho para a recuperação hídrica. O material orgânico começa a se estabilizar no fundo dessas estruturas. Transição para o próximo nível. 4 a 6 metros de diâmetro é a medida exata de cada uma dessas estruturas circulares escavadas diretamente no solo árido. Por que milhões de agricultores dedicariam horas sob um calor sufocante para esculpir arcos precisos em vez de simples valas retas? Aparentemente, cavar linhas seria um esforço mais rápido e intuitivo para qualquer trabalhador.
Mas sem a geometria específica da meia-lua, a água das chuvas sazonais continuaria a escorrer pela superfície sem infiltrar, tornando o trabalho de escavação manual completamente inútil para a recuperação do ecossistema. Pode-se notar como os agricultores posicionam cada arco estrategicamente contra a inclinação natural do terreno, utilizando apenas pás e picaretas. O equipamento gradualmente remove a terra ressecada para criar o que funciona como uma armadilha hidráulica de alta precisão técnica. Quando as precipitações atingem a encosta, a água desce com a força de um comboio desgovernado, mas encontra a barreira física da curvatura. A forma de lua crescente intercepta o fluxo cinético, forçando o líquido a abrandar a sua velocidade e a espalhar-se por toda a extensão da bacia. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a curva retém a água em um estado de repouso forçado, agindo como um travão de emergência mecânico feito inteiramente de solo compactado. As especificações técnicas para a construção dessas unidades são rigorosas e não permitem desvios estruturais. Embora o diâmetro seja amplo, a profundidade é mantida entre apenas 20 a 40 centímetros. O processo está apenas ganhando velocidade. O objetivo da engenharia aqui não é a criação de reservatórios profundos ou piscinas, mas sim de bacias largas que utilizam as leis da física para manipular o recurso hídrico. A gravidade puxa a água acumulada para as camadas profundas do subsolo, protegendo o volume líquido da evaporação imediata causada pelo sol intenso. Nesta etapa não termina a eficiência do sistema, pois a estrutura permite que o solo recarregue seus aquíferos de forma passiva e constante. Um único ser humano, utilizando apenas determinação e ferramentas rudimentares, é capaz de finalizar a escavação de uma dessas estruturas em exatamente 1 hora de trabalho contínuo. Tudo só se complica se a escala for ignorada, mas esta tecnologia de custo zero apresenta uma escalabilidade absoluta para terrenos degradados. O fluxo hídrico agora penetra silenciosamente na terra, e o processo conclui esta fase, abrindo caminho para a regeneração. 40 a 60% de recuperação da cobertura vegetal em um período de apenas 2 a 5 anos é o que registram os estudos de campo realizados no Níger e em Burkina Faso. Porque essas áreas, anteriormente consideradas terras mortas e estéreis com 0% de vegetação, apresentam uma transformação que desafia a lógica convencional? Aparentemente não é complexo entender o retorno da vida, mas na prática isso ocorre porque o solo degradado recuperou a capacidade física de absorver a umidade. Onde antes existia apenas a poeira vermelha, agora surgem ilhas de verde com arbustos nativos e árvores que regressam de forma autônoma. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a água, uma vez capturada, enfrenta o calor impiedoso do continente africano como seu maior obstáculo técnico. O próximo desafio é mantê-la protegida contra o maior predador hídrico da região, a evaporação. Em reservatórios de água abertos, a radiação solar consegue remover até 90% do volume total acumulado. Depois, fica mais complexo. Esse fenômeno atua como um imposto físico insuportável sobre os recursos necessários para a sobrevivência das comunidades locais. Engenheiros no Quênia desenvolveram as barragens de areia para inverter completamente a lógica da retenção hídrica tradicional. Estruturas verticais de concreto ou pedra são construídas atravessando os leitos dos rios sazonais de forma estratégica. À primeira vista, o projeto parece uma barreira comum, mas na prática, essas paredes são desenhadas especificamente para reter sedimentos pesados, em vez de apenas o fluxo líquido. Vê-se como a areia se acumula gradualmente atrás da parede durante as cheias, formando uma plataforma artificial maciça de grânulos minerais. O processo está apenas ganhando velocidade. A água se infiltra e permanece escondida nos espaços vazios situados entre os grãos de areia acumulados. Esse mecanismo cria um cofre subterrâneo onde a camada de areia protege o recurso contra o sol escaldante, reduzindo o índice de evaporação a quase zero. O equipamento natural também filtra a água de forma contínua através da porosidade do meio. Uma única barragem de areia tem a capacidade técnica de armazenar milhões de litros de água potável. Tudo só se complica
se não houver acesso. Por isso, poços simples são instalados para alcançar o lençol freático artificial durante todo o ano. Mesmo quando o leito do rio na superfície se apresenta seco e poeirento, o volume hídrico permanece preservado sob a camada granulométrica. As comunidades que implementaram essa técnica de engenharia observaram uma mudança imediata na disponibilidade de recursos vitais. O equipamento gradualmente altera a segurança hídrica da região através desse método de estocagem protegida. A água torna-se acessível de forma constante, independentemente da ausência de chuvas na superfície. O material acumulado cumpre sua função técnica de isolamento térmico e físico. Assim, a gestão dos recursos hídricos atinge um novo padrão de eficiência climática. 50% a 100% é o salto exato registrado nos rendimentos de culturas vitais como o milho e o milheto nessas regiões. Por que estruturas tão rudimentares conseguem gerar um impacto produtivo tão vasto em solos antes considerados estéreis? À primeira vista, o uso de barreiras físicas parece uma solução excessivamente arcaica para a crise hídrica. Mas, na prática, a implementação das linhas de pedra cria uma barreira física que altera a dinâmica dos fluidos durante as precipitações sazonais. Vê-se como fileiras simples de rochas são posicionadas estrategicamente ao longo das curvas de nível dos campos agrícolas. O equipamento humano organiza essas pedras para que funcionem como lombadas de velocidade mecânicas para a água da chuva, impedindo que a enxurrada ganhe força erosiva. Mas isso é apenas o começo. A água, antes perdida pelo escoamento superficial rápido, agora percola lentamente no solo, alimentando as raízes de forma profunda e constante. Entender como a Terra funciona demonstra que a reinvenção tecnológica nem sempre exige complexidade digital ou maquinário pesado. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas estruturas, embora invisíveis, sob a perspectiva da engenharia moderna e de aparência humilde, converteram-se na espinha dorsal de uma revolução agrícola sem precedentes. Pode-se notar como a paisagem seca se altera, onde o desespero de colheitas perdidas cede lugar a depósitos de grãos plenamente abastecidos. A África concentra seus esforços técnicos para capturar cada gota de chuva que toca o solo árido através desses métodos de retenção. Tudo só se complica quando a escala geográfica se expande para outros continentes com desafios opostos. Do outro lado do globo, a China trava uma guerra de engenharia contra um inimigo de natureza distinta, caracterizado como um oceano sólido em movimento constante. Transição para o próximo nível. O cenário se desloca para as vastidões isoladas do deserto de Taklamakan, onde a areia se comporta com a fluidez de uma massa líquida sob o vento. O monitoramento dessas massas de areia exige barreiras de contenção que guardam semelhança lógica com as linhas de pedra, embora em uma escala de combate geológico. O equipamento gradualmente molda a resistência contra o avanço das dunas que ameaçam a infraestrutura vital. O material de contenção é disposto em camadas uniformes para estabilizar a superfície móvel. O fluxo de areia encontra resistência, permitindo que a estabilidade do terreno seja mantida para as fases seguintes de ocupação e proteção. Taklamakan. O nome deste deserto significa literalmente que aquele que entra jamais conseguirá sair. As condições climáticas nesta região parecem pertencer a outro planeta, com um índice de precipitação inferior a 100 milímetros por ano. Para compreender a secura extrema deste território, pode-se notar a escala. Imagine derramar uma pequena garrafa de água de meio litro em 1 metro quadrado de terra e esperar que essa umidade resista por uma semana inteira sob o sol constante. Por que este lugar é considerado tão letal para qualquer forma de vida? O ambiente é 10 vezes mais seco do que os desertos da Califórnia, mas a falta de água é apenas uma parte do problema enfrentado pelos engenheiros. A mobilidade das dunas de areia representa o perigo real, pois elas não permanecem estáticas em um único ponto. Vê-se como as massas de areia se movem continuamente, engolindo estradas, complexos urbanos e vestígios da história local. Mas isso é apenas o começo. Nos anos 90, a situação atingiu um nível de criticidade extremo,
afetando a capital Pequim, situada a milhares de quilômetros de distância do epicentro do deserto. A cidade sufocava sob tempestades de areia persistentes que duravam mais de 80 dias por ano. O céu tornava-se alaranjado e a densidade das partículas tornava o ar completamente irrespirável para a população. A resposta do governo chinês foi mobilizar a maior máquina industrial do mundo para o projeto psicológico e ambiental mais ambicioso da história. Trata-se do Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, tecnicamente conhecido como a Grande Muralha Verde da China. O plano estabelece o plantio de 35 milhões de hectares de floresta até o ano de 2050, criando um escudo vivo de 4.500 quilômetros de extensão. À primeira vista, o projeto parece impossível devido à natureza volátil do solo. Mas na prática, os engenheiros precisam resolver um dilema técnico. Como se planta uma floresta em um mar de areia que se recusa a ficar quieto? O desafio é construir uma fundação sólida sobre uma superfície que flui com a mesma dinâmica da água. O processo está apenas ganhando velocidade. A solução encontrada combina uma mistura de força bruta massiva com princípios de aerodinâmica de alta precisão. Estrategistas e engenheiros mapearam o caos das dunas utilizando uma rede de satélites e drones de monitoramento. Depois, fica mais complexo. Eles desenharam um plano de batalha geométrico rigoroso, fundamentado no chamado tabuleiro de xadrez de palha. Pode-se notar como o equipamento e as equipes delimitam o terreno com exatidão matemática. A ideia central consiste em cobrir a vastidão do deserto com uma grelha infinita de quadrados de palha, onde cada unidade mede aproximadamente 1 metro quadrado. O equipamento gradualmente estabiliza a superfície, preparando o terreno para as etapas seguintes de contenção. Milhões de toneladas de palha são movimentadas em uma operação logística cuja escala desafia a percepção comum. Para que transportar volumes tão colossais de matéria orgânica para o centro de um território isolado e sem infraestrutura viária? Aparentemente, a imensidão do deserto impediria qualquer esforço de engenharia convencional, mas a palha é o componente fundamental para estabilizar o terreno. Caminhões pesados avançam por áreas onde a areia fofa atinge os eixos das rodas, exigindo manobras precisas em um ambiente onde não existem estradas pavimentadas. 49 graus Celsius é a temperatura que o exército de trabalhadores enfrenta regularmente sob o sol implacável. Pode-se notar como as equipes avançam sobre as dunas carregando fardos de erva seca, onde o uso de maquinaria pesada é tecnicamente inviável, devido à inclinação extrema das encostas. O equipamento gradualmente dá lugar ao esforço manual e ao uso de pás, pois apenas a precisão humana consegue manipular o solo instável nessas condições. Mas isso é apenas o começo. Trabalhadores posicionam a palha em linhas retas e enterram a parte central de cada feixe na areia, mantendo as extremidades projetadas para cima. Vê-se como a superfície do deserto dourado se transforma em um tabuleiro de xadrez gigantesco que se estende até a linha do horizonte. À primeira vista, essa configuração parece uma instalação artística, mas na prática, trata-se de um sistema de aerodinâmica pura. O processo está apenas ganhando velocidade. A palha posicionada verticalmente gera um atrito constante contra o deslocamento do vento. O equipamento biológico levanta a camada limite do fluxo de ar, reduzindo de forma drástica a velocidade da massa eólica em contato direto com o solo. Onde anteriormente o vento arrastava as partículas e soterrava as estruturas, agora a areia fica retida dentro dessas células quadrangulares. A duna é imobilizada por uma gaiola de erva seca, projetada para domar uma força geológica ativa. Depois fica mais complexo. Por que criar essa prisão geométrica de palha se ela eventualmente se decomporá? O tabuleiro de xadrez não representa o objetivo final do projeto, funcionando apenas como um berçário para a vegetação futura. Dentro de cada um desses milhões de quadrados, a maquinaria e as mãos humanas introduzem os elementos necessários para a sustentação da vida. As rochas de areia agora estabilizadas permitem que brocas mecânicas perfurem o centro de cada célula com exatidão. Nesta etapa não termina, pois as mudas são inseridas sistematicamente no núcleo protegido das quadrículas de palha.
O material orgânico retém a umidade mínima e impede que a semente seja levada pelas tempestades de areia antes de criar raízes. Tudo só se complica com a manutenção da irrigação em um ambiente de aridez extrema. O fluxo de trabalho segue adiante pela cadeia de recuperação ambiental do terreno. Duas espécies de plantas, o saxaú e o salgueiro vermelho, representam a vanguarda desta operação de resistência biológica. Por que essas plantas específicas foram selecionadas para enfrentar um ambiente tão hostil? À primeira vista, parecem arbustos comuns, mas na prática são organismos que evoluíram para sobreviver em condições extremas, onde a escassez de água e o calor intenso eliminariam qualquer outra vegetação. O posicionamento de cada muda ocorre com precisão milimétrica, garantindo que as raízes alcancem as camadas mais profundas, onde a areia ainda preserva alguma umidade e frescor residual. A palha, que antes atuava exclusivamente como um escudo físico contra a erosão eólica, desempenha agora um papel biológico final e decisivo. O equipamento gradualmente observa como o material seco entra em um estado de decomposição lenta sob o sol. Ao se decompor, essa estrutura morta se transforma em uma camada de matéria orgânica rica, funcionando como um fertilizante natural, que nutre diretamente o sistema radicular da árvore jovem. O processo está apenas ganhando velocidade. O que nasceu como uma barreira artificial de palha seca torna-se o catalisador biológico para o surgimento de um ecossistema inteiramente vivo e funcional. Vê-se como as raízes das árvores penetram dezenas de metros de profundidade no subsolo arenoso. Elas agarram a duna por dentro com uma força estrutural, convertendo a areia anteriormente móvel e instável em um solo firme e consolidado. 25% é o índice atual da cobertura florestal da China, um salto significativo em comparação aos 10% registrados no ano de 1949. Onde antes imperava o silêncio absoluto ou o ruído constante do vento cortante, agora é possível notar o restolhar das folhas em movimento. Mas isso é apenas o começo da análise comparativa entre as táticas globais de contenção. As estratégias aplicadas na África e na China demonstram dois caminhos distintos que convergem para o mesmo objetivo final de restauração ambiental. No continente africano, a vitória técnica advém da adaptação morfológica, utilizando a geometria das luas crescentes para capturar e reter a água da chuva de forma passiva. Em contrapartida, na China, a vitória é alcançada através da conquista estrutural, onde uma grelha rígida de palha força a areia a obedecer a um padrão de estabilidade artificial. Tudo só se complica quando se avalia a escala dessas intervenções. Compreender as forças elementares da natureza, como a gravidade, o vento e a hidrodinâmica, revela-se mais eficaz do que qualquer tecnologia de ficção científica. A lição extraída desses projetos é simultaneamente humilde e poderosa para a engenharia moderna. Seja através do uso de uma pá enferrujada nas regiões do Sahel ou por meio de uma operação logística massiva e coordenada, a eficácia reside em trabalhar a favor dos elementos físicos existentes. O material biológico estabiliza o terreno, permitindo que a sucessão ecológica avance de forma gradual e segura pela paisagem. O processamento contínuo dessas áreas degrada o cenário de deserto para zonas de transição produtiva. A precisão técnica na execução garante que o esforço humano se alinhe aos ciclos naturais de renovação do solo. A temperatura do solo estabiliza enquanto a vegetação se expande por quilômetros de extensão. O fluxo de transformação segue adiante pela cadeia de recuperação ambiental sem interrupções. Uma vontade persistente de regeneração é capaz de curar as cicatrizes mais profundas deixadas na superfície da Terra. Por que a vegetação consegue retomar territórios que antes pareciam perdidos para a degradação? A observação de imagens de satélite revela um fenômeno contínuo, onde a mancha amarela da aridez recua diante do avanço sistemático do verde. Esse contraste visual demonstra que a ferramenta mais potente em operação não é a maquinaria pesada, mas a determinação técnica em persistir contra a vastidão do deserto,
que se mostra longe de ser invencível. 50 gramas de molho sobre uma massa ou uma simples lata de extrato de tomate nas prateleiras escondem uma origem minúscula. Esse produto industrial onipresente inicia sua existência como uma semente menor que a cabeça de um alfinete de aço. Para que o fruto atinja a maturação ideal, ele precisa enfrentar 100 dias sob a incidência direta de um sol escaldante, desenvolvendo resistência para suportar a força de colheitadeiras que pesam dezenas de toneladas. Mas isso é apenas o começo. Como a infraestrutura industrial processa milhões de frutos extremamente delicados para compor um estoque global de alimentos sem que ocorra o esmagamento acidental durante o percurso. A logística de processamento do ouro vermelho depende de uma engenharia de precisão que começa muito antes de qualquer broto romper a camada superficial do terreno. Uma operação silenciosa ocorre no subsolo, onde a preparação da terra define o sucesso da safra futura. A jornada do minério biológico exige que o solo seja condicionado para receber a carga de nutrientes necessária. Sob a luz pálida da madrugada, tratores gigantescos equipados com arados de aço reforçado executam sulcos profundos na crosta compactada. Pode-se notar como as lâminas metálicas rasgam a superfície, revolvendo toneladas de terra de maneira rítmica para garantir a oxigenação das camadas inferiores. O objetivo técnico não se limita à escavação simples, mas à criação de um ambiente poroso, onde as raízes possam realizar as trocas gasosas essenciais. O equipamento gradualmente transforma a textura do terreno, preparando o berço para a semeadura. Parece simples o ato de revolver a terra com máquinas pesadas, mas na prática, a força bruta sozinha é insuficiente para garantir a produtividade. O solo é monitorado e tratado com o rigor de um paciente em uma unidade de emergência, onde cada parâmetro químico é ajustado por especialistas. Depois fica mais complexo. Sensores analisam a composição mineral para determinar a dosagem exata de corretores de acidez e fertilizantes. Vê-se como a poeira assenta lentamente após a passagem dos arados, deixando para trás um terreno perfeitamente nivelado e quimicamente equilibrado. O processo está apenas ganhando velocidade, estabelecendo a base mecânica e biológica para o crescimento uniforme da cultura. A matéria-prima segue adiante pela cadeia de preparação inicial. Relatórios técnicos detalhados são emitidos para determinar o nível exato de nutrientes presentes no solo. Por que uma análise tão minuciosa é necessária antes mesmo do plantio? Uma falha na detecção de qualquer elemento químico essencial resultaria inevitavelmente no colapso total da colheita futura. Por essa razão, a compostagem orgânica e o esterco de composto são misturados com uma precisão cirúrgica para estabelecer uma base que seja simultaneamente macia e fértil. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a terra é gradualmente esculpida após a preparação química inicial. Máquinas de nivelamento de grande porte operam sobre o terreno, formando longas cristas geométricas que se estendem de forma retilínea até a linha do horizonte. O equipamento desloca toneladas de terra por hora, criando uma topografia artificial necessária para o escoamento e a oxigenação. Depois fica mais complexo. Em fazendas de alta tecnologia, o processo de estruturação do solo atinge um novo patamar técnico. Linhas de irrigação por gotejamento são enterradas de forma automatizada dentro dessas cristas, funcionando como um sistema circulatório invisível sob a superfície. Pode-se notar como as mangueiras de polietileno são depositadas em profundidade constante, garantindo que cada gota de água seja direcionada estritamente para a zona radicular, eliminando qualquer possibilidade de desperdício por evaporação superficial. Esta infraestrutura colossal é projetada para suportar milhões de vidas vegetais que estão prestes a emergir. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma semente de alta genética representa um contraste chocante de escala em relação ao cenário de terra preparada. Agricultores selecionam grãos dourados minúsculos que, à primeira vista, parecem insignificantes ao desaparecerem na ponta de um único dedo. Aparentemente não é complexo o manuseio desses grãos, mas na prática, eles carregam o código genético completo necessário para alimentar cidades inteiras.
Estas sementes não são distribuídas ao acaso pelo terreno. Elas são depositadas em bandejas técnicas especiais, dentro de estufas que operam como verdadeiras fortalezas biológicas isoladas do ambiente externo. Nesta etapa não termina. Dentro das estufas, a temperatura e a umidade são monitoradas e controladas com rigor militar por sistemas automatizados. O ambiente funciona como uma incubadora de precisão onde, em um período de apenas uma semana, a vida explode em atividade biológica. Vê-se como pequenos brotos verdes surgem da superfície do substrato, apresentando-se inicialmente frágeis e vulneráveis às variações externas. Tudo só se complica quando as mudas atingem entre 15 e 20 centímetros de altura e desenvolvem caules robustos. O ciclo entra em seu momento mais crítico. Por que o transplante é considerado uma operação de alto risco para a produtividade final? O choque térmico e mecânico pode interromper o desenvolvimento celular da planta jovem. Por isso, a operação inicia-se rigorosamente durante a madrugada, visando evitar o calor extremo do meio-dia que desidrataria os tecidos vegetais instantaneamente. Grupos de trabalhadores ou máquinas transplantadoras mecanizadas movem as mudas para o campo aberto com movimentos coordenados. Transição para o próximo nível. A precisão do posicionamento no solo é vital para a sobrevivência de cada unidade plantada. As mudas são alocadas com o espaçamento exato de meio metro entre cada indivíduo na linha de plantio. Se o posicionamento ocorrer com proximidade excessiva, as plantas competirão por nutrientes e luz, resultando em morte biológica por falta de recursos. Caso fiquem muito distantes, o aproveitamento do espaço irrigado é desperdiçado, reduzindo a eficiência da infraestrutura instalada. Pode-se notar como os mecanismos tocam o solo e realizam a fixação das raízes de forma firme. Assim que a planta estabelece contato com o solo real, o sistema de irrigação por gotejamento é imediatamente ativado. A água flui pelos dutos subterrâneos, selando o pacto físico e químico entre a estrutura da planta e a terra preparada. O fluxo de nutrientes e umidade começa a circular de forma constante. O material biológico agora integra-se definitivamente ao ciclo produtivo do campo. 720 horas. Esse é o período médio em que a lavoura de tomates opera como um sistema biológico de alta precisão. Por que o monitoramento humano e tecnológico deve ser ininterrupto durante estas semanas? A planta demonstra uma sensibilidade extrema a variações ambientais que poderiam comprometer toda a safra. Sem sensores de umidade enterrados estrategicamente no solo, seria impossível manter o controle hídrico necessário, pois esses dispositivos enviam fluxos de dados constantes para os servidores que gerenciam a irrigação automatizada. Pode-se notar como os bicos de irrigação liberam microgotas de forma calculada para manter o solo em um estado de saturação ideal. O processo está apenas ganhando velocidade. Se o volume de água exceder o limite crítico, a pressão hidrostática interna aumenta até que a epiderme do fruto sofra uma ruptura física, invalidando-o para o comércio. Inversamente, o déficit hídrico interrompe o metabolismo de expansão celular de imediato. Trata-se de um equilíbrio físico rigoroso que se estende por todo o ciclo de desenvolvimento. À medida que a estrutura vegetal ganha altura, o equipamento de manejo e os trabalhadores iniciam a poda técnica. Folhas excedentes são extraídas manualmente para que a radiação solar atinja diretamente a superfície dos frutos em maturação. Depois fica mais complexo. A remoção da folhagem não é o único ajuste necessário, pois o manejo estrutural da planta determina a eficiência da fotossíntese direcionada ao fruto. Vê-se como a luz penetra uniformemente através da copa desbastada até os cachos inferiores. Aparentemente, não é complexo observar a mudança de cor, mas na prática, isso sinaliza transformações químicas profundas. O fruto, inicialmente uma esfera verde de alta densidade, inicia a transição cromática para um amarelo pálido e, na sequência, para um laranja de alta saturação. O estágio final é marcado por um vermelho profundo e homogêneo. Tudo só se complica. Este matiz específico indica tecnicamente que os níveis de glicose e os compostos aromáticos atingiram o ponto máximo de concentração.
Milhares de frutos vermelhos sob a radiação matinal criam um contraste visual que indica o ápice da maturação biológica. Mas isso é apenas o começo de uma corrida logística contra o tempo. No exato instante em que a pigmentação vermelha se estabiliza, o processo de degradação celular e decomposição orgânica é iniciado. A indústria opera em uma cronometragem que deve superar a velocidade natural de deterioração do material biológico. Por que a logística de colheita é considerada o ponto de maior pressão técnica do ciclo? A resposta reside na destinação final de cada lote colhido. O destino da produção é segregado em dois fluxos distintos de processamento e manuseio. Para as unidades destinadas ao consumo in natura, a extração é executada através de uma abordagem manual, onde a integridade física de cada fruto é preservada por movimentos precisos. O fluxo de trabalho segue para a fase de separação por calibre e qualidade. Dezenas de toneladas de carga por hora são processadas por colheitadeiras industriais massivas que avançam sobre as linhas de cultivo. Por que a delicadeza da colheita manual é descartada em favor da potência mecânica bruta? Aparentemente, a colheita individual preservaria melhor o fruto, mas para a produção em larga escala de molhos e condimentos, a eficiência exige que monstros de metal engulam a planta inteira ou utilizem agitadores mecânicos de alta frequência. Essa vibração específica faz com que apenas os tomates maduros se soltem e caiam sobre esteiras transportadoras, enquanto a vegetação verde permanece fixa no solo. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os tomates colhidos são imediatamente cobertos para que fiquem protegidos da incidência solar direta. O calor excessivo atua como um agente de degradação imediata, pois o aumento da temperatura interna do fruto pode transformá-lo em uma massa disforme antes mesmo de atingir a linha de produção. Depois fica mais complexo. Caminhões carregados com toneladas dessa matéria-prima aceleram pelas rodovias em uma corrida contra o relógio biológico. O equipamento de transporte precisa chegar à unidade industrial em apenas algumas horas, garantindo que a carga não comece a se degradar sob o próprio peso e calor. Vê-se como os veículos despejam o carregamento em canais de água corrente assim que atingem a planta de processamento. A partir deste ponto exato, o contato humano é totalmente eliminado e os sistemas automatizados assumem o controle absoluto do fluxo. O processo está apenas ganhando velocidade. Jatos de água de alta pressão e escovas rotativas industriais realizam uma lavagem profunda para a remoção completa de resíduos de terra, pedras e folhagens remanescentes do campo. À primeira vista, a limpeza parece uma etapa secundária, mas na prática, ela garante a integridade sanitária de todo o lote subsequente. Scanners ópticos de alta precisão e sensores a laser analisam cada esfera vermelha que desliza pela esteira em alta velocidade. Por que a tecnologia de visão computacional supera a capacidade do olho humano nesta fase? A velocidade do fluxo impede qualquer inspeção manual precisa, enquanto os lasers identificam manchas pretas e frutos verdes em milissegundos. Quando um defeito é detectado, o sistema dispara um jato de ar comprimido com precisão milimétrica, ejetando o fruto indesejado da linha principal como um projétil. Tudo só se complica. O material descartado é redirecionado para a produção de fertilizantes ou ração animal, mantendo o desperdício em níveis próximos de zero. O equipamento gradualmente conduz a elite vermelha selecionada para a etapa de remoção da pele, onde o fruto sólido começará sua transformação em um fluido homogêneo. Para que a textura do molho seja perfeitamente suave, a casca precisa ser eliminada através de um método de eficiência brutal. O metal se deita em camada uniforme, enquanto os tomates entram em uma câmara de processamento térmico. O fluxo industrial segue adiante pela cadeia de produção. 1.200 graus Celsius. Essa é a temperatura aproximada que gera um choque térmico imediato nos frutos. Por que a pele se desprende de forma tão violenta em frações de segundo? A exposição ao calor extremo faz com que a umidade acumulada exatamente sob a película externa ferva e se expanda de forma instantânea, criando uma pressão interna insuportável.
a pele literalmente explode e se separa da polpa, perdendo sua aderência original enquanto o fruto avança pela linha. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como rolos de borracha macia ou jatos de ar comprimido atuam na sequência, removendo as cascas já soltas com movimentos precisos. O equipamento gradualmente limpa a superfície, deixando para trás apenas a carne vermelha e nua, pronta para a etapa seguinte. O processo está apenas ganhando velocidade. A destruição total da forma física é o que ocorre logo em seguida nas unidades de processamento. Trituradores industriais de alta potência esmagam os frutos, forçando a massa resultante através de peneiras finas que retêm sementes e fibras duras. À primeira vista, a trituração parece um processo de simples descarte, mas na prática, ela garante a pureza de um líquido espesso, rico e aromático, que servirá de base para diferentes produtos. Tudo só se complica. Vê-se como a polpa é conduzida para o cozimento de acordo com a especificação do item final. No caso da produção de concentrado, a água é evaporada sob vácuo em grandes tanques metálicos, uma técnica que impede o aquecimento excessivo e evita que o produto queime. O suco se transforma em uma pasta densa, enquanto o ambiente é tomado por uma concentração massiva do aroma de verão cozido. Nesta etapa não termina. O ar e as bactérias tornam-se inimigos biológicos imediatos que podem comprometer toda a integridade do lote em poucos minutos. Por essa razão, começa uma corrida tecnológica para o isolamento do produto no envase. O molho ou a pasta, ainda mantendo altas temperaturas de processamento, flui por tubulações estéreis de aço inoxidável até a sala de enchimento. O processo está apenas ganhando velocidade. Braços robóticos e bocais de alta precisão operam em um ritmo constante dentro da área de envase. O barulho é rítmico e contínuo, enquanto centenas de latas, frascos de vidro ou sachês são preenchidos a cada minuto. A câmera desliza ao longo da esteira, onde a velocidade é tão elevada que o olho humano percebe apenas vultos metálicos passando em sequência ininterrupta. Transição para o próximo nível. Imediatamente após o preenchimento, as embalagens são seladas hermeticamente por sistemas de fechamento de alta velocidade. Parece simples o ato de lacrar um recipiente, mas na prática, é o momento exato em que o tempo para e o frescor é capturado. Ao isolar o conteúdo, a indústria protege o sabor contra qualquer interferência do mundo exterior, garantindo durabilidade por anos. As unidades seladas passam então por túneis de resfriamento para baixar a temperatura interna de forma controlada. O fluxo tratado segue adiante pela cadeia de produção. 15 grandes pirâmides de Gizé, esse é o volume visual equivalente se fossem preenchidas até o topo com um lodo tóxico e denso. Por que a humanidade ainda enfrenta desastres dessa magnitude, mesmo com tecnologia de ponta? Aparentemente, os sistemas de contenção de bilhões de dólares deveriam ser infalíveis em águas profundas, mas na prática, quando o petroleiro T Solar 1 submergiu, as soluções convencionais falharam, revelando que a verdadeira resposta para a limpeza ambiental poderia estar em materiais orgânicos descartados, como fios de cabelo humano e fibras de coco. O processo de finalização e rastreabilidade na unidade de processamento ocorre de forma contínua e automatizada. O equipamento de marcação a laser imprime em cada lata a identidade exata do produto, o número do lote e a data de fabricação com precisão milimétrica. Robôs paletizadores de alta velocidade movimentam seus braços articulados para empilhar as caixas de papelão em torres geométricas perfeitas sobre os paletes de madeira. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as empilhadeiras hidráulicas manobram entre os corredores, elevando as cargas para preencher os caminhões de distribuição que aguardam nas docas de carregamento. Toda essa mega estrutura composta por ligas de aço especial, sensores ópticos avançados e maquinário de grande porte opera para processar um fruto que iniciou seu ciclo de vida menor que uma cabeça de alfinete. Milhões de latas de conserva iniciam agora uma jornada logística por milhares de quilômetros de rodovias para atingir as despensas comerciais e residenciais. O conteúdo de uma única embalagem de massa de tomate
representa o resultado de meses de monitoramento agrícola e aplicação rigorosa da engenharia mecânica moderna. A natureza é sistematicamente integrada ao processo industrial, onde o engenho humano preserva as propriedades do alimento em um ambiente hermético. Depois fica mais complexo. 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos oceanos globais ao longo da última década. Esta estatística alarmante destaca a fragilidade do transporte marítimo de combustíveis fósseis em larga escala. À primeira vista, a engenharia naval moderna parece oferecer total segurança, mas na prática, a idade da frota e as condições de carga criam riscos estruturais permanentes. Vê-se como a indústria busca equilibrar a demanda energética com a proteção dos ecossistemas marinhos, enquanto o volume de contaminantes continua a desafiar as barreiras de contenção atuais. Para compreender a gravidade desta crise ambiental, é necessário analisar os eventos ocorridos em 11 de agosto de 2006. O petroleiro M.T. Solar 1, operado sob contrato pela Petron Corporation, atravessava as águas territoriais das Filipinas sob condições de estresse estrutural. O navio não transportava apenas combustível, mas uma carga que se tornaria um desastre ecológico iminente, devido ao desgaste severo do casco e à distribuição irregular do peso excessivo nos compartimentos de carga. Transição para o próximo nível. O gigante de aço sucumbiu às forças hidrostáticas e mergulhou rapidamente para as profundezas. A embarcação desceu 3.000 pés em direção ao leito oceânico, atingindo a zona de escuridão total, onde a pressão é esmagadora. Pode-se notar como o naufrágio liberou gradualmente o óleo viscoso, que começou a subir para a superfície em manchas escuras e persistentes. O equipamento de monitoramento remoto registrou a posição final do casco, marcando o início de uma das operações de recuperação mais desafiadoras da história recente. O fluxo de hidrocarbonetos seguiu adiante pela cadeia de correntes marítimas. 550 mil galões de óleo bunker foram liberados pelo navio diretamente no ecossistema marinho. Por que o óleo bunker é considerado tão mais perigoso que os combustíveis convencionais? Diferente da gasolina comum que evapora rapidamente ao contato com o ar, o óleo bunker é uma substância espessa, pesada e de viscosidade extrema, composta por resíduos densos utilizados em motores navais industriais. Esse volume colossal equivale ao preenchimento total de 840 piscinas residenciais com alcatrão líquido. Pode-se notar como a substância negra se espalha sobre a superfície, movendo-se com a lentidão de uma massa sólida. A ilha de Guimaras, reconhecida globalmente por suas praias de areia branca e pela produção de mangas doces, sofreu uma transformação radical em sua paisagem natural. As águas cristalinas perderam a transparência original sob uma camada impenetrável de poluentes. Mas isso é apenas o começo. 3.700 acres de ecossistemas vitais foram completamente cobertos pela mancha oleosa. Vê-se como as florestas de mangue, essenciais para a reprodução da vida marinha, tiveram suas raízes e troncos sufocados pela lama química. Recifes de coral, que demandaram séculos de desenvolvimento biológico, foram convertidos em estruturas de pedra negra em um intervalo de poucas horas. O processo de degradação ambiental atingiu níveis críticos de forma quase instantânea. 20 mil pescadores perderam o acesso ao trabalho e ao sustento básico assim que o desastre se consolidou. À primeira vista, a contaminação parece afetar apenas a biologia local, mas na prática, ela desintegrou o núcleo econômico de toda a região. A pesca foi terminantemente proibida devido aos altos níveis de toxicidade detectados na água. Famílias inteiras ficaram sem fontes de renda, resultando na retirada de crianças das escolas pela ausência total de recursos financeiros. Bilhões de pesos provenientes do setor de turismo evaporaram conforme as praias foram interditadas. O equipamento de monitoramento registra a ausência de visitantes onde antes havia intensa atividade comercial. Depois, fica mais complexo. As Filipinas responderam à crise com a ativação imediata de todos os seus protocolos nacionais de emergência técnica.
o governo iniciou a mobilização de recursos para conter o avanço do óleo antes que novas áreas fossem atingidas pela viscosidade destrutiva. O material tóxico permanece acumulado na costa, aguardando as operações de limpeza pesada. Dezenas de toneladas de absorventes industriais foram mobilizadas como um exército tecnológico de prontidão, mas a realidade do desastre revelou uma falha crítica imediata. Por que o óleo bunker resistiu a todos os métodos tradicionais de contenção? O óleo bunker apresentava uma densidade extrema que desafiava as propriedades físicas das barreiras convencionais. Em vez de flutuar livremente na superfície, ele se aglutinava em massas pesadas, aderindo às rochas costeiras e infiltrando-se profundamente na areia das praias. As máquinas de fabricação ocidental, otimizadas para hidrocarbonetos mais leves, tornaram-se equipamentos obsoletos e inoperantes diante da viscosidade do resíduo. Além das limitações técnicas, a geografia local impunha barreiras logísticas intransponíveis para a engenharia tradicional. A reserva marinha atingida situava-se em uma zona de difícil acesso, conectada apenas por vias terrestres estreitas que impediam o tráfego de maquinário pesado de limpeza. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a ausência de navios de recuperação especializados, oriundos dos Estados Unidos ou da Europa, agravou a imobilidade das operações de resgate. Diante da derrota da tecnologia de ponta, as autoridades foram forçadas a adotar uma estratégia que contrariava a lógica industrial moderna. O processo está apenas ganhando velocidade. Sem o suporte das máquinas, a limpeza do oceano passou a depender exclusivamente da força de trabalho manual humana. À primeira vista, a substituição de engenharia pesada por biologia aplicada parecia uma medida desesperadora, mas na prática, a solução residia em uma fibra orgânica comum. O uso de cabelo humano foi a alternativa técnica selecionada para enfrentar o derramamento massivo. Em centros urbanos como Manila e Cebu, milhares de estabelecimentos de barbearia cessaram o descarte convencional para alimentar a cadeia de suprimentos de emergência. Tudo só se complica. Vê-se como estudantes universitários organizaram centros de coleta em massa, abdicando de suas rotinas para fornecer matéria-prima biológica ao esforço de contenção. Por que a estrutura capilar humana demonstra superioridade sobre os polímeros sintéticos em cenários de alta viscosidade? O cabelo humano possui uma arquitetura de dezenas de metros de redes de nylon preenchidas com fios de cabelo humano se estendem sobre a superfície do oceano, atuando como barreiras físicas para a contenção de poluentes. Por que essa solução, apesar de ser orgânica e de baixo custo, enfrentou resistências técnicas severas? Aparentemente, o uso de resíduos biológicos humanos seria a saída ideal para desastres ambientais em larga escala. Mas, na prática, o cabelo apresenta uma taxa de decomposição extremamente lenta no ambiente natural e carrega consigo uma carga residual de tinturas e compostos químicos de salão que podem comprometer ecossistemas já fragilizados. A busca por um material mais puro e abundante levou os pesquisadores de volta às zonas agrícolas, onde toneladas de matéria-prima eram descartadas sem qualquer critério. Mas isso é apenas o começo. 17 anos após as primeiras experiências com barreiras biológicas, em 2023, a costa de Batam enfrentou o retorno de um desastre ambiental de grandes proporções. 370 mil galões de combustível industrial vazaram de um navio que adernou, tingindo as águas de preto e ameaçando a biodiversidade local. A Guarda Costeira das Filipinas não recorreu ao improviso ou ao uso de cabelos processados durante a emergência. Pode-se notar como os agentes mobilizaram rapidamente milhares de sacos de cascas de coco secas, transportando-os diretamente para a linha de frente da contaminação. Depois fica mais complexo. O material utilizado, uma fibra densa conhecida tecnicamente como coir, revelou-se a ferramenta mais eficaz para a absorção do óleo pesado no mar. Vê-se como a casca de coco, que representa 35% do peso total da fruta, foi tratada como resíduo inútil pela indústria global por décadas. Países como a Índia, Indonésia e as próprias Filipinas
geram montanhas desse material após a extração da água, da polpa e da madeira da palmeira. À primeira vista, a queima dessas cascas parecia ser o destino lógico para o descarte. Mas na prática, esse desperdício ignorava entre 85% a 90% de toda a fibra de coco disponível no planeta. O processo de redescoberta dessa tecnologia está apenas ganhando velocidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças militares já haviam catalogado a casca como fibra dourada, utilizando sua estrutura para a confecção de coletes salva-vidas e redes de camuflagem de alta resistência. O equipamento militar aproveitava uma propriedade física singular do material, a imunidade quase total ao apodrecimento em contato direto com a água salgada. Nesta etapa, não termina. A ciência contemporânea submeteu a estrutura da fibra de coco ao escrutínio de microscópios de alta resolução para entender sua capacidade de absorção. O equipamento gradualmente revela uma rede de microcanais capazes de reter hidrocarbonetos com eficiência superior aos polímeros sintéticos. O material demonstra uma integração técnica perfeita com o ambiente marinho, mantendo sua integridade estrutural mesmo sob condições severas de pressão e salinidade. O conhecimento acumulado ao longo das décadas transforma o que antes era lixo agrícola em um recurso estratégico de contenção. A fibra dourada deixa de ser um resíduo de fazenda para se tornar a base de um sistema de defesa ecológica sustentável. O material segue adiante pela cadeia de monitoramento e aplicação prática nas costas oceânicas. 30% de toda a composição física dessa matéria-prima é constituída por lignina. Por que essa substância é tão fundamental para a contenção de desastres ambientais? Aparentemente não é complexo entender sua função química, mas na prática, a lignina opera como um polímero natural que exerce uma atração magnética extremamente potente sobre as moléculas de óleo. Esta é, comprovadamente, a maior concentração de lignina encontrada em qualquer espécie vegetal do planeta Terra. Pode-se notar como a estrutura interna da fibra é densamente povoada por microcapilares, funcionando tecnicamente como milhões de canudos microscópicos e invisíveis ao olho humano. Em testes rigorosos realizados em solo tailandês, a fibra de coco demonstrou uma capacidade de absorção 30 vezes superior à da palha comum. Mas isso é apenas o começo. Na Malásia, pesquisadores provaram que o material consegue reter o óleo por 72 horas consecutivas, sem permitir o retorno de uma única gota para o ambiente aquático. Vê-se como a aplicação prática se torna a solução técnica ideal para emergências. O equipamento gradualmente absorve o contaminante assim que a fibra é lançada sobre o derramamento, sugando o óleo de maneira instantânea através da rede de capilares. O processo está apenas ganhando velocidade. Após a saturação, a rede é recolhida para que o óleo seja espremido e enviado para a reciclagem, permitindo que a mesma fibra seja reutilizada no ciclo produtivo. Tudo só se complica quando analisamos o fim da vida útil do material, embora ele mantenha sua eficiência. Quando a fibra finalmente atinge o estado de desgaste total, ela é convertida em adubo orgânico ou processada como biocombustível de alta densidade energética. À primeira vista, parece uma operação de baixo valor, mas na prática este sistema é de 20 a 30 vezes mais barato do que as barreiras convencionais de plástico. Além da vantagem econômica, o material elimina completamente a liberação de microplásticos nos oceanos durante o uso. Subitamente, o que antes era classificado apenas como descarte industrial, transformou-se em um recurso de alto valor comercial, fazendo com que o preço da fibra de coco triplicasse no mercado internacional. Unidades fabris inteiras surgiram com o propósito exclusivo de manufaturar essas barreiras absorventes. A Organização das Nações Unidas declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz de que a humanidade dispõe na atualidade. Transição para o próximo nível. Enquanto o setor agrícola contribui para a preservação dos oceanos, a ciência de ponta busca alternativas sintéticas equivalentes. Cientistas em complexos laboratoriais de alto custo tentam competir com essa tecnologia natural em escala global. Nos Estados Unidos da América, o Laboratório Nacional de Argonne investiu anos de pesquisa
e milhões de dólares no desenvolvimento da chamada óleo-esponja. Pode-se notar que esta é uma obra-prima da engenharia química contemporânea. O equipamento gradualmente ganha forma através de um processo técnico avançado denominado síntese de infiltração sequencial, utilizado para revestir a estrutura interna do material. Depois fica mais complexo, pois a precisão molecular exige condições controladas de pressão e temperatura para garantir a eficácia da absorção sintética. 90 vezes o seu próprio peso em óleo é a capacidade de absorção que uma esponja tecnológica de última geração consegue atingir. Porque um material com tamanha eficiência ainda não é a solução definitiva para desastres ambientais, aparentemente não é complexo utilizar essa tecnologia em larga escala, mas na prática a fabricação em massa é extremamente cara e lenta, o que inviabiliza uma resposta rápida em locais isolados ou ilhas remotas. O processo de produção exige condições laboratoriais que não condizem com a urgência de uma emergência real. Mas isso é apenas o começo. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram o projeto Sea-Swarm. Trata-se de um robô de design futurista que opera de forma autônoma através de energia solar. O equipamento utiliza uma esteira composta por nanofios projetada especificamente para remover o óleo da superfície da água enquanto flutua. O sistema foi planejado para trabalhar de forma independente por várias semanas seguidas. Vê-se como o robô desliza sobre a superfície, capturando os resíduos de hidrocarbonetos com sua malha tecnológica. Depois, fica mais complexo. Uma frota inteira desses robôs deveria estar patrulhando os oceanos agora, mas a realidade prática impediu esse avanço. 10 anos se passaram desde o lançamento do conceito e nenhuma dessas unidades foi mobilizada em desastres de grande magnitude. A estrutura dos nanofios e a mecânica do robô mostram-se frágeis demais para suportar a força das correntes e a corrosão do ambiente marinho. O equipamento gradualmente sofre danos em mar aberto, onde as condições são implacáveis. Tudo só se complica. No Canadá, a estratégia adotada seguiu a direção da resistência física pura e da engenharia pesada. A empresa Extreme Spill Technology projetou embarcações que se assemelham a tanques de guerra preparados para o ambiente aquático. Estes navios operam sob ventos intensos e enfrentam ondas de até 3 metros de altura. Pode-se notar como a estrutura metálica corta a água em condições que forçariam embarcações de limpeza convencionais a retornar imediatamente para a costa. O processo está apenas ganhando velocidade. 9 milhões e 500 mil dólares foi o investimento feito pelo governo canadense para adquirir uma frota dessas máquinas robustas. Embora o sistema demonstre eficácia operacional em situações climáticas severas, o gasto financeiro para manter essa estrutura é considerado exorbitante. Existe um contraste evidente entre navios multimilionários ou esponjas de nanotecnologia e a simplicidade da casca de coco. Este material natural custa apenas alguns centavos e é produzido de forma contínua pela natureza. À primeira vista, a tecnologia de ponta parece superior, mas na prática, a acessibilidade do recurso natural oferece uma lição de viabilidade econômica, e isso ainda não é o limite. Na Noruega, o gerenciamento de riscos de vazamento é tratado com uma metodologia que parece desafiar a lógica ambiental tradicional. O governo deste país autoriza o despejo deliberado de petróleo em alto mar sob supervisão rigorosa. Por que uma nação conhecida por suas políticas verdes despejaria poluentes em suas próprias águas territoriais? A resposta reside na dependência econômica, já que 30% do orçamento estatal norueguês provém da exploração do petróleo. Eles compreendem que qualquer falha técnica ou humana pode desestabilizar a economia nacional de forma permanente. Transição para o próximo nível. Exercícios Oil on Water é o nome dado a esses testes reais realizados anualmente nas águas geladas do norte. Não se trata de uma simulação digital ou de um modelo teórico em computador. O Estado testa navios, aeronaves equipadas com sensores térmicos e barreiras de contenção física contra o óleo real.
Vê-se como as equipes enfrentam o frio intenso e as ondas gigantes para validar a eficiência de cada equipamento. O metal das embarcações de contenção resiste ao gelo, enquanto as barreiras são esticadas contra a mancha de petróleo. O material segue adiante pela cadeia de testes controlados. 22,22 milhões de libras de óleo foram despejadas no oceano apenas no ano de 2022. Por que os sensores da NASA foram testados justamente nas condições extremas das águas norueguesas? A agência espacial utilizou o local para validar equipamentos de monitoramento remoto sob as condições de um vazamento real e controlado. Essa audácia técnica de treinar com um inimigo físico direto garante que a Noruega possua, atualmente, o protocolo de resposta mais veloz e eficiente de todo o planeta. Mas isso é apenas o começo. Os navios de transporte de carga estão aumentando de volume e capacidade de armazenamento de forma contínua. Ao mesmo tempo, pode-se notar como as tempestades se tornam mais violentas, apresentando uma força de 15 a 20% superior em comparação às décadas anteriores. Esse aumento de potência climática é capaz de fragmentar a estrutura de um navio moderno ao meio durante uma tempestade tropical severa. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o recolhimento do óleo parece ser uma operação de limpeza total, mas na prática, apenas 20 a 30% do material derramado é efetivamente removido da superfície. O restante da substância viscosa inicia um processo de decantação lenta até atingir o leito oceânico. Vê-se como o óleo se infiltra na lama do fundo do mar, onde permanece em 7 milhões de dólares. Este foi o valor exato do investimento final aplicado pelo Chad para lançar um recurso biológico em plena zona de morte ambiental. Por que uma espécie considerada extinta há 3 décadas, transportada sob rígida escolta de carga militar, obteve sucesso onde barragens modernas e muros de concreto falharam? Aparentemente, a solução para a desertificação exigiria tecnologias complexas e estruturas monumentais. Mas a resposta reside na reintrodução de elementos naturais que restauram o equilíbrio do ecossistema de forma autônoma, provando que uma simples pegada pode ser o motor para reviver a geologia de um planeta inteiro. Milhares de quilômetros quadrados de ecossistemas são devastados quando a maré negra do petróleo atinge as costas, destruindo o sustento de populações costeiras e eliminando a vida marinha. É nesse cenário de colapso técnico que a tecnologia humana frequentemente demonstra sua limitação diante da magnitude do desastre. Pode-se notar como fibras simples de coco, anteriormente descartadas como resíduos industriais, são transformadas em barreiras de contenção densas e eficazes. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o cabelo humano descartado é processado para formar redes de absorção que removem o óleo da superfície da água com precisão microscópica. 120% é o ritmo de avanço das dunas do Saara em direção ao sul, agindo como uma engrenagem de trituração geológica que consome a terra fértil. Barreiras físicas de bilhões de dólares foram erguidas, mas o deserto as soterra sem resistência. À primeira vista, a contenção parece impossível diante da força do clima, mas na prática, a sabedoria biológica das árvores e dos recursos orgânicos oferece uma resistência que o concreto não possui. O equipamento gradualmente cede espaço para métodos que utilizam a própria natureza, como o escudo industrial. Tudo só se complica com o aumento das temperaturas globais. O território do Chad apresenta dimensões colossais, superando a área somada dos estados do Texas e da Califórnia em extensão territorial. No entanto, 60% desta nação soberana já foi completamente engolida pelo avanço das areias e encontra-se biologicamente morta. As dunas escaldantes cobrem o que antes era solo produtivo, tornando esta região o ponto mais quente de toda a superfície terrestre. A câmera desliza ao longo de planícies áridas, onde a vegetação desapareceu por completo. Mas isso é apenas o começo da medição desse desafio geográfico. A indústria moderna enfrenta o paradoxo de ferir o meio ambiente com seu progresso, enquanto busca na própria terra os mecanismos para a reparação dos danos.
O verdadeiro poder industrial reside na capacidade de trabalhar em simbiose com os ciclos naturais, em vez de confrontá-los com força bruta. Pedaços de fibras orgânicas e resíduos biológicos tornam-se ferramentas de alta performance na contenção de poluentes químicos. O metal se deita em camada uniforme nas fábricas, mas é a célula vegetal que realiza a filtragem final. Transição para o próximo nível. O deserto avança de forma implacável, devorando a terra viva e transformando biomas em extensões de silêncio e calor extremo. Engenheiros e cientistas agora analisam como a reintrodução de animais extintos e o uso de fibras naturais podem estabilizar o solo de maneira permanente. Vê-se como a areia se move em ondas lentas sobre as antigas estradas, soterrando a infraestrutura humana. O esforço de recuperação exige uma compreensão profunda da sabedoria silenciosa, presente na flora e na fauna remanescentes. O material segue adiante pela cadeia de restauração ambiental sem interrupções. 30% de todo o território nacional encontram-se atualmente em um estado de equilíbrio precário, ameaçando converter-se integralmente em poeira estéril sob a pressão climática. Por que esse fenômeno de degradação avançada ocorre de forma tão silenciosa e visualmente devastadora? À primeira vista, a transformação parece um processo lento, mas na prática, a desertificação consome a estrutura do ecossistema de maneira implacável. O solo estala sob a pressão dos pés como escamas de peixes ressecadas, revelando a prova física absoluta de que a umidade foi drenada até a última gota dos poros da terra. Cicatrizes profundas na paisagem marcam os locais onde rios caudalosos corriam com força em décadas passadas. O Lago Chad, que outrora representou a fonte vital de subsistência para milhões de pessoas, sofreu uma retração drástica em seu volume hídrico. Pode-se notar como o espelho d'água foi reduzido a apenas 1/10 do seu tamanho original, registrado desde a década de 1960. O processo está apenas ganhando velocidade. Trata-se de um colapso sistêmico total, onde cada tentativa de intervenção humana demonstrou-se insuficiente perante a magnitude do desastre. Engenheiros e técnicos perfuraram o solo em busca de águas em profundezas extremas e utilizaram máquinas pesadas para o plantio de sementes em escala industrial. Ergueram-se barreiras artificiais contra o vento na tentativa de conter a erosão eólica constante, mas isso é apenas o começo da análise do fracasso, pois cada projeto de engenharia civil sucumbiu diante da força bruta da natureza. O deserto do Saara mantém seu avanço contínuo, atuando como um moedor gigante que tritura qualquer obstáculo em seu caminho. Nesta etapa, não termina a busca por soluções, pois foi exatamente nesse cenário de terra arrasada que os especialistas compreenderam a ineficácia da força mecânica convencional. Eles identificaram a necessidade crítica de uma tecnologia que possuísse um conhecimento intrínseco do terreno hostil. Por que os motores de combustão e os sistemas de esteiras falham onde a biologia prospera? A resposta exigia uma unidade autônoma capaz de operar com eficiência energética máxima em condições onde o aço e os fluidos hidráulicos entram em ignição ou travamento. A solução definitiva não foi desenvolvida em uma linha de montagem de fábrica, mas surgiu diretamente da evolução biológica. Vê-se como o Oryx de cimitarra se apresenta como a resposta para esse desafio extremo de sobrevivência. Para um observador leigo, o animal é apenas um antílope dotado de chifres curvos que se assemelham a espadas de guerreiros antigos. Tudo só se complica quando analisado sob a ótica da engenharia avançada, onde ele é classificado como uma máquina biológica de altíssima precisão. O equipamento natural desse organismo possui um revestimento de pelagem branca prateada, que atua como um escudo térmico de alta refletividade. Pode-se notar como a superfície do pelo rebate a radiação solar brutal, impedindo que o calor atinja os órgãos vitais internos. Enquanto a maioria dos mamíferos sofreria um colapso térmico imediato ao tentar realizar a autorregulação, o Oryx opera um sistema de controle de temperatura que beira a ficção científica.
o processo está apenas ganhando velocidade através de um sistema interno de regulação térmica, que dispensa o uso de fontes externas de resfriamento constante. O material biológico segue adiante pela cadeia evolutiva com eficiência máxima. 46 graus Celsius é a temperatura corporal que o Oryx de cimitarra consegue sustentar sem sofrer danos biológicos. Por que esses animais permitem que seu sangue aqueça a níveis que seriam fatais para quase qualquer outra espécie terrestre? Aparentemente não é complexo entender a conservação de recursos, mas na prática, essa elevação térmica serve para evitar a perda de fluidos vitais através da transpiração, permitindo que o animal opere como uma máquina térmica de alta eficiência no deserto. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os cascos largos e achatados funcionam não apenas para a locomoção, mas como ferramentas de engenharia para a escavação profunda. O nariz do animal atua como um sensor biológico de alta precisão, vasculhando as camadas de areia em busca de tubérculos e raízes ricas em umidade. Vê-se como o equipamento biológico do Oryx localiza as únicas fontes de água em terrenos onde nenhuma outra forma de vida consegue subsistir. O processo está apenas ganhando velocidade. No entanto, essa complexa tecnologia natural foi desativada sistematicamente pela intervenção humana e pela caça implacável. Chifres e carne tornaram-se alvos, enquanto a expansão da agricultura reduziu seu habitat até o colapso total da espécie. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza emitiu o veredito final, declarando a espécie oficialmente extinta na natureza. Depois fica mais complexo. Sem o impacto mecânico dos cascos para arar o solo, a superfície do Saara se selou de forma permanente. A vegetação rasteira desapareceu e a areia avançou sem resistência sobre o solo outrora fértil. Para reverter esse colapso ambiental, os cientistas entenderam que seria necessário reiniciar a tecnologia genética perdida do Oryx. O renascimento desse sistema biológico não teve origem no calor do deserto, mas sim no frio extremo de laboratórios de alta tecnologia. Tudo só se complica. No Instituto Smithsonian, localizado nos Estados Unidos, amostras críticas foram mantidas sob condições rigorosas de preservação criogênica. 196 graus Celsius negativos é a temperatura exata mantida nos tanques de nitrogênio líquido onde o código genético foi armazenado. À primeira vista, o congelamento parece o fim da atividade biológica, mas na prática, ele preservou as instruções necessárias para a reconstrução da espécie. Pesquisadores desenvolveram técnicas avançadas de inseminação artificial, projetadas especificamente para contornar limitações físicas do animal. Transição para o próximo nível. A ausência de anestesia durante os procedimentos tornou-se uma necessidade de engenharia biológica. Isso ocorreu porque o sistema cardiovascular de um animal de 200 kg de peso apresenta riscos severos sob sedação profunda. O equipamento médico e as equipes técnicas operam com precisão milimétrica para garantir o sucesso da fertilização sem comprometer a integridade do espécime. O material genético preservado por décadas começa agora sua jornada de retorno ao mundo físico. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação. 70% é o novo patamar atingido pela taxa de sucesso reprodutivo após a implementação desta tecnologia avançada. Por que a preservação de material biológico em temperaturas criogênicas tornou-se o pilar central desta operação? À primeira vista, o armazenamento parece um procedimento laboratorial padrão, mas na prática, ele viabilizou o transporte de amostras de esperma, com 120 horas de viabilidade por distâncias continentais. A logística conectou pontos remotos nos Estados Unidos, na França e em Abu Dhabi diretamente ao centro do continente africano. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a diversidade genética foi restaurada para um nível superior a 90% em comparação à população original. Esse processo técnico assegura que os novos rebanhos manifestem uma robustez física superior, evitando a fragilidade biológica de linhagens consanguíneas. O equipamento de refrigeração mantém a estabilidade térmica enquanto as cargas biológicas atravessam fusos horários em aviões cargueiros.
Tudo só se complica com as exigências do transporte de longa distância. 80% foi a redução total nos custos de deslocamento devido ao refinamento dessa biotecnologia específica. O processo está apenas ganhando velocidade. Aeronaves de grande porte operaram em uma cadência de logística militar para devolver a biologia ao seu habitat de origem. Vê-se como os recipientes criogênicos são descarregados com precisão hidráulica nas pistas de pouso, garantindo que a ciência moderna atue como o mecanismo de recuperação de ecossistemas degradados. 77 mil quilômetros quadrados compõem a extensão total da reserva de Ouad Rimé Ouad Achim, o local selecionado para o desembarque. Esta área colossal supera a superfície territorial da Irlanda inteira e exige uma infraestrutura complexa de suporte. 7 milhões de dólares foram direcionados para a fase inicial de implementação do projeto. O equipamento gradualmente ocupa o terreno com a construção de estações de base, centros de monitoramento por satélite e cercados de aclimatação controlada. Depois fica mais complexo. 21 animais tocaram o solo do Chad durante o mês de março de 2016. Cada indivíduo representa um ativo biológico de alto valor, monitorado por colares com sistema de posicionamento global integrados. Esses dispositivos, com custo unitário superior a $2.000, transmitem dados constantes pela rede de satélites Iridium. Pode-se notar como as antenas de monitoramento captam informações de localização, frequência cardíaca e variações de temperatura corporal em tempo real. A tecnologia de telemetria funciona sem interrupções sob o sol intenso. A euforia inicial pela detecção do nascimento do primeiro filhote após 6 meses de projeto foi rapidamente substituída por um estado de alerta técnico. O deserto opera como um ambiente de estresse térmico extremo, onde falhas de cálculo resultam em perdas imediatas. Em um intervalo de poucos meses, 1/3 do grupo original de animais pereceu devido às condições hostis do Saara. A radiação solar e as temperaturas elevadas atuam sobre a fisiologia dos espécimes, enquanto a equipe técnica reavalia os protocolos de sobrevivência. O material genético remanescente segue sob vigilância rigorosa para as próximas etapas de adaptação. 49 graus Celsius. Essa era a temperatura constante do vento que soprava sobre a região, degradando o ambiente de forma implacável. Por que o calor extremo representava um risco sistêmico para a operação técnica? O solo atingiu níveis térmicos tão elevados que os componentes eletrônicos dos colares de monitoramento foram incinerados pela irradiação direta da areia. O processo está apenas ganhando velocidade. À noite, a vulnerabilidade aumentava quando predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, restando apenas o sinal intermitente do GPS sob o céu estrelado como evidência do evento. A missão operava no limite absoluto do fracasso técnico, mas a equipe de engenharia e campo não interrompeu as atividades. Eles executaram a perfuração de poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para içar água até a superfície seca. Vê-se como as perfuratrizes cortam as camadas de solo até atingirem o lençol freático. A zona de operação foi movida estrategicamente para o sul, onde a vegetação ainda mantinha resistência biológica contra a aridez. Mas isso é apenas o começo. Os animais foram submetidos a um treinamento para inversão de ciclo, passando a se movimentar durante a noite para evitar a radiação solar direta. Pode-se notar o equipamento monitorando a mudança de comportamento dos rebanhos na penumbra. Como consequência direta dessas intervenções, a taxa de sobrevivência saltou de 65% para 90%, estabilizando o sistema. Tudo só se complica com a entrada na matemática visual da formação da Terra, um processo que máquinas humanas não replicam em escala. O Oryx executa a engenharia ambiental por meio de sua simples existência física e biológica. Tudo começa com a física aplicada de um casco sobre o terreno arenoso. Quando um animal desse porte se deita para descansar no calor de 49 graus, seu peso corporal gera depressões específicas na areia, criando microbacias. Parece um processo simples de pressão mecânica,
mas na prática, essas covas retêm cada gota das raras precipitações. O metal se deita em camada uniforme, mas aqui é a água que preenche as cavas, impedindo a evaporação imediata na crosta dura. Nesta etapa não termina, pois esses poços minúsculos se transformam em oásis microscópicos para a biodiversidade local. O ato de caminhar com cascos largos rompe a crosta superficial do solo seco, permitindo a descompressão da terra. Vê-se como o solo se fragmenta sob o peso, possibilitando que o ar penetre e a umidade desça para as camadas geológicas profundas. Trata-se de uma aeração natural, operando em escala industrial de eficiência. A dinâmica de regeneração continua através do transporte logístico de material biológico. Cada rebanho funciona como uma unidade móvel de semeadura altamente eficiente. Sementes diversas aderem à pelagem áspera dos animais e são transportadas por quilômetros antes de serem depositadas no solo. Transição para o próximo nível. Um grupo composto por apenas 30 cabeças tem a capacidade técnica de espalhar 500 sementes por toda a extensão territorial da zona de manejo. O material segue adiante pela cadeia de restauração do ecossistema. 5%. Esta é a taxa mínima necessária de enraizamento das sementes para que toda a fisionomia da paisagem desértica comece sua transformação profunda. Por que a presença desses animais é tão determinante para a sobrevivência da flora local? À primeira vista, o solo parece estéril e sem vida, mas na prática, o esterco depositado pelos espécimes é uma fonte concentrada de nitrogênio, fósforo e potássio. Estes nutrientes essenciais alimentam micro-organismos do subsolo, criando o ambiente químico ideal para que as raízes se fixem com segurança na terra. O ciclo biológico fundamental é assim reiniciado pelos seus engenheiros originais. O processo está apenas ganhando velocidade. Os resultados obtidos desafiaram todas as projeções técnicas e modelos estatísticos estabelecidos anteriormente. Após um início marcado por desafios trágicos, a população selvagem apresentou um crescimento explosivo em seu habitat natural. No ano de 2023, os registros indicavam que mais de 350 oryx já haviam sido reintroduzidos com sucesso absoluto. Atualmente, a contagem total de animais vivendo em estado selvagem ultrapassou a marca de 500 cabeças, somando mais de 150 nascimentos ocorridos de forma inteiramente natural. Mas isso é apenas o começo da mudança estrutural. A União Internacional para a Conservação da Natureza foi obrigada a reescrever seus registros técnicos diante de tal avanço biológico. Vê-se como o status oficial do oryx foi alterado de extinto na natureza para a categoria de ameaçado, representando um feito histórico sem precedentes na reversão da extinção. Tal impacto geográfico expandiu-se de forma vasta e coordenada. No Níger, o processo de reintrodução foi iniciado em uma área que abrange 37 mil milhas quadradas de extensão. Transição para o próximo nível. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Touy agora abrigam o rebanho considerado o mais estável de toda a região norte-africana. O objetivo estratégico para o ano de 2030 é realizar a reconexão completa de todo o cinturão do Saara. Isso permitirá que os grupos de oryx migrem livremente através das fronteiras internacionais pela primeira vez em 50 anos de isolamento. O equipamento de monitoramento registra cada movimento desses animais enquanto eles avançam pelo terreno arenoso. Tudo só se complica com a introdução de novas variáveis biológicas. Em 2023, o Chad realizou a liberação controlada de 10 adax, outra espécie de antílope considerada em perigo crítico. Pode-se notar como o ecossistema demonstra prontidão técnica para sustentar formas de vida mais complexas e diversificadas. 7 milhões de dólares foram investidos, somando-se a décadas de pesquisas científicas rigorosas conduzidas em laboratórios de criogenia. A poeira assenta lentamente sobre as novas trilhas marcadas pelos cascos na areia. O material genético antes congelado agora se move livremente, consolidando a estabilidade da fauna local.